Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, já na tela conosco, tudo bem, Vera? Tudo bom, boa tarde, Sardenberg, Cássia, ouvintes. Boa tarde, Vera. Bom, Vera, a gente estava, Gabriela Echenique já entrou aqui de Brasília, em duas ocasiões, relatando que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, leu o requerimento que, enfim, qual é a palavra que... Porque não está instalada ainda a comissão. Que cria, né? Que cria a comissão, exato. O requerimento que cria a comissão parlamentar de inquérito mista, Câmara e Senado, que vai investigar os atos de 8 de janeiro. Bom, o que acontece agora, Vera? Sardenberg, a minha conexão está muito ruim, eu estou te ouvindo tipo o Darth Vader. Então eu vou pedir para a nossa produção me ligar por telefone para a gente ter essa conversa, porque eu realmente não estou conseguindo ouvir você. Então vamos fazer isso nesse momento. A gente vai tirar a Vera um pouquinho da tela agora. Isso. E aí a gente vai fazer a ligação via telefone para poder ter a análise aí da Vera Magalhães e para você parar de ser o Darth Vader. Como é que é o Darth Vader? Uma coisa assim meio gutural que fala lá do fundo. Exatamente. Com a CPI. Exato. Você vai voltar a ter a sua voz normal para Vera Magalhães em instantes, porque agora ela já está na linha. A Vera está na linha. Ufa. De volta ao lado bom da força. Que já bom. O Sardenberg normal. Vera, o que você Tava sombrio o negócio. Mas agora tá ótimo. Então, eu dizia que a criação da CPI, a instalação efetiva, se dá na primeira reunião da CPI, na qual são eleitos o presidente, o vice e o relator. Então, o próximo passo vai ser os partidos indicarem os integrantes para a CPMI. E aí é que vai dar mais briga, viu, Sardenberg e Cássia, porque está havendo movimentação de deputados e senadores nos blocos que compõem o Senado e a Câmara. E aí, com isso, o que se quer é mexer na correlação de forças, fazer com que o governo tenha mais cadeiras em relação à oposição. Tanto que o senador Rogério Marinho protestou, logo depois que o presidente Rodrigo Pacheco terminou de ler o requerimento, ele se queixou da movimentação de senadores nos blocos e aí ele também fez uma movimentação do PL de um bloco para outro para voltar a ter mais chances de o governo ter mais, de a oposição ter mais cadeiras. Então, isso está bastante gelatinoso ainda e fluido, quantos assentos cada um vai ter de titulares e relatores. Outra coisa que está pegando é a questão da relatoria e da presidência. O Arthur Lira, para dar uma mãozinha para o governo, quer que a presidência fique com o blocão da Câmara, do qual o PP faz parte, né? Que é liderado, na verdade, pelo PP. Tem União Brasil, tem o PSB, tem o PDT, tem partidos da base do Lula nesse bloco. E aí, com isso, o André Fufuca, deputado do partido dele, teria a presidência da CPI. Qual o problema? Ele não gostaria que o Renan Calheiros fosse o relator, seu adversário, seu oponente lá em Alagoas. Então, também vai ter briga entre governo e oposição e dentro desse bloco ampliado aí, que eu não sei se pode chamar o Lira de governo, mas ele está ajudando bastante o governo nos últimos atos aí, nas últimas questões, desde que essa ajuda reverta em mais poder para ele, né? É um tipo de ajuda que não é desinteressada. Veja, ele ajuda lá no marco fiscal, mas o relator é dele. Ele ajuda na CPMI, mas quer a presidência, quer tirar o Renan da relatoria. E ele ajuda na reforma tributária, mas o relator também é do partido dele. Então, uma concentração grande aí de relatorias importantes na mão do PP, que é um partido que está na mão do PP do Arthur Lira, do Arthur Lira e do Ciro Nogueira, que, diferentemente do Arthur Lira, é um oposicionista radical. Se declarou apaixonado pelo Bolsonaro, disse que é mais apaixonado pelo Bolsonaro do que os filhos dele.
Então, veja que a coisa ainda vai dar muito pano para manga, tem muita água para passar por debaixo dessa ponte antes da gente entender qual vai ser a composição dessa CPMI. Agora, tem os dois cargos principais, a presidência e o relator, né? O relator que faz as perguntas e tal, convoca e tal. E o presidente aprova ou não aprova as convocações. Bom, se bem que é a comissão toda, colegiado, né? O colegiado. Mas, enfim, são dois cargos que coordenam todo o trabalho da comissão, né? Isso, o relator indicia ou não depois, no final, né, os integrantes ali, os investigados. Hoje a gente teve o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Ele com certeza vai ser convocado a depor na CPMI quando ela for efetivamente instalada. E o governo está se empenhando em deslocar de volta para esse eixo as investigações. Bolsonaro, general Heleno, general Braga Neto, a quem de direito ali as responsabilidades por incitar os atos que ocorreram no dia 8 de janeiro. Então, tem toda uma cronologia sendo recomposta, desde daquela declaração que o Bolsonaro deu no cercadinho no dia 9 de dezembro, em que ele disse que ao seu tempo alguma coisa poderia acontecer. Depois, quando ele publicou aquele vídeo que hoje no depoimento dele para a Polícia Federal ele disse que foi sem querer. Então, tem vários indícios que o governo vai tentar trazer para o bojo da CPI para mostrar que os atos golpistas, os ataques às bases, às sedes dos três poderes não teriam acontecido sem uma ação direta do Bolsonaro em criar um clima de desconfiança em relação ao resultado da eleição desde muito antes dela acontecer, desde os 7 de setembro de 2021 e de 2022, aquela reunião com embaixadores. Então tem toda essa cronologia para ser refeita e também a presença dos acampamentos golpistas na frente de vários quartéis generais do Exército, com conivência do Exército, com a aceitação e, às vezes, até com fornecimento de insumos para esses acampamentos por parte dos militares. Então, esse é o eixo que o governo quer tomar nas investigações. E um eixo que deve ser fortalecido, né, Vera, na medida em que a gente deva ter, provavelmente terá, a fala na CPI do Anderson Torres, que continua preso, que aparentemente está cada vez mais instável do ponto de vista psicológico. E aí ele vai poder falar não apenas do que aconteceu no dia, inclusive para saber se houve aí omissão da parte dele que não estava lá e era secretário de segurança, mas também, até no movimento anterior a isso, falar daquelas ações que aconteceram no dia das eleições e na véspera das eleições da Polícia Rodoviária Federal, de tentar impedir as pessoas de chegarem, né, até os locais de votação. E isso tudo, de certa maneira, está interligado. Já era uma tentativa de interferência ali nas eleições e depois nós tivemos os atos golpistas, uma tentativa aí de fazer com que o resultado das eleições não valesse, né? Exatamente, Cássia. A produção de relatórios com os locais onde o Lula foi mais votado. No dia seguinte, nos dias posteriores ao segundo turno, aqueles bloqueios de rodovia por caminhoneiros que não foram retirados e, ao contrário das blitzes, né, em que a PRF agiu de maneira até contrária ao que tinha mandado a Justiça Eleitoral, nesses dias não agiu para retirar. Então, tem muita coisa que ele tem a esclarecer e a gente sabe que um plenário de uma CPI é um ambiente muito hostil para quem está abalado emocionalmente e psicologicamente. A pessoa é submetida a uma saraivada de cobranças, né? Isso é televisionado ao vivo o tempo inteiro. A pessoa passa horas ali depondo e ele já está evitando depor, inclusive, a portas fechadas perante a PF, dado esse estado aí de pressão que ele está vivendo. Então, isso exposto em rede nacional perante senadores e deputados, a chance dessa pessoa ter ali algum tipo de comportamento desviante do que ela vem tentando fazer em termos de estratégia de defesa é muito grande. Tanto que houve nos últimos dias pedidos negados por parte do ministro Alexandre de Moraes para que ele fosse visitado por assessores de parlamentares bolsonaristas. Tem gente tentando levar recados para o Anderson Torres e pedir ali que ele se segure, que ele se controle, mas o ministro Alexandre de Moraes disse que não tinha sentido ele receber essas visitas, não tinha nada a ver,
e não autorizou. Então, é alguém que você tem toda a razão, deve ser observado de perto aí nos próximos dias. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Até amanhã. Até amanhã, gente. Obrigada. Até amanhã, Vera.